Queridos, nós estamos hoje iniciando uma nova série de reflexões aqui na nossa comunidade, anunciando o tema do ano de 2024, que será uma fé que salta muralhas. Esse tema é uma clara referência ao livro de Josué e à geração de Josué. E é justamente lá no livro de Josué, no capítulo 1, que nós vamos ter a nossa primeira reflexão desse ano. Josué, capítulo 1, verso 1. Abra lá comigo, por favor. Josué, capítulo 1, verso 1. Josué capítulo 1 é nada mais nada menos do que o início dos livros chamados históricos, e nós estamos justamente após o final de Deuteronômio. Esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles estão sob a liderança espiritual de Moisés. Moisés morre, esse é o último capítulo de Deuteronômio. Se você olhar na página anterior, se você estiver usando uma Bíblia assim convencional como a minha, você vai ver que o capítulo 34 anuncia a morte de Moisés. E então, no contexto da morte de Moisés, Deus chama Josué dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu daria a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama e protesta. E agora, José? E agora, José é seguramente um dos poemas mais lidos na língua portuguesa de todos os tempos, escrito em 1942 pelo gênio de Carlos Drummond de Andrade. E esse poema, na onde essa figura central do poema é esse sujeito chamado José, que se vê sem caminho, que se vê sem esperança, que se vê sem futuro. É difícil um pouco interpretar o poema se você o desloca da janela histórica na qual ele foi escrito. Carlos Drummond de Andrade coloca não apenas o seu próprio coração nesse poema, mas o coração de uma geração inteira, que como ele, sentia-se muito hesitante, amedrontada, medrosa, diante de um futuro incerto. Nós estamos falando dos primeiros anos do pós-guerra, os 2 maiores conflitos que a história humana havia presenciado, milhões de vidas perdidas, todo o aparato tecnológico e científico que havia sido desenvolvido até aquele momento, que supostamente salvaria vidas e alimentaria a África, havia sido usado para matar milhões de judeus no Holocausto. Então, basicamente, essa geração estarrecida pelos horrores da guerra,
enfrenta agora uma iminência de uma nova era que não é muito positiva também, porque nós iniciamos ali a cortina de ferro. Talvez não seja muito da minha época, mas alguns aqui se lembram de terem uma infância num mundo onde, no imaginário popular, com o apertar de um botão no conflito entre o bloco soviético e os Estados Unidos, no apertar de um botão a Terra dissolveria numa guerra atômica. Então havia um clima de suspeição, havia um clima de incerteza, havia um espírito que não era nada positivo, não havia um clima auspicioso no ar para as próximas décadas, e igualmente no Brasil nós não vivíamos um bom momento. Nós vivíamos um momento de instabilidade política, de colapso das instituições, nós vivíamos um momento no qual a inflação assombrava e aumentava ainda mais a injustiça social e os efeitos da pobreza sobre o nosso país. Então, quando o Carlos Drummond de Andrade compõe esse poema, ele relata desse sentimento de olhar para o futuro e de sentir um arrepio na coluna, um negócio que não é muito bom. Em determinado momento, o José de Drummond diz assim: com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, e isso é muito bom, porque em Minas tem queijo, tem um docinho de leite, as angústias melhoram um pouco lá em Minas. Uai, é verdade. Mas no poema diz assim: Minas não há mais. É mentira, continua lá. José, e agora? O José do poema está sobrecarregado pelos desafios, pelos problemas, pelas coisas que estão aí, na soleira existencial da vida. Mas você e eu podemos nos sentir muito como o José de Drummond também, nesse início de 2024. Eu sei que nos primeiros dias do ano todo mundo fala sobre planos, sobre metas e projetos, e que tudo vai dar bom, e que vai ser um ano maravilhoso. Mas pode ser que você não esteja se sentindo assim nesse início de ano, que você esteja olhando para os próximos meses perguntando: rapaz, será que esse ano vai ser tão pedreiro quanto 2023? Será que nesse ano eu vou enfrentar tantas coisas difíceis como foi no ano passado? Será que as lutas continuarão ali? Será que eu vou continuar lutando com essas questões dentro da minha família, dentro do meu casamento, dentro do meu coração? Será que mais um ano eu dou conta? Será que mais um ano eu consigo tocar essa bola para frente? Será que eu consigo? Será que eu vou chegar no final de 2024 tão pressionado, tão sobrecarregado, tão exausto, tão cansado quanto eu finalizei 2023? 2024 parece ser auspicioso para algumas pessoas, mas pode não ser para você, pode não ser para mim, pode parecer um ano de muitos desafios, e é justamente por isso que nós escolhemos esse tema, uma fé que salta muralhas. Essa é uma clara referência à geração de Josué, e a geração de Josué é uma geração de paradoxos, uma geração diferente, porque se você pega de toda a história do antigo Israel, poucas gerações estiveram diante de tantas dificuldades, tinham tanto poucos recursos, tão poucas possibilidades a seu favor como a geração de Josué. E você não vai encontrar nenhuma geração tão vitoriosa quanto a de Josué. Parece que essas duas informações, elas não se coadunam, elas não se complementam. A geração que foi mais faceada com dificuldades, a geração que foi mais espremida pelos inimigos, foi caçada e perseguida de forma indômita. E, no entanto, a geração mais exitosa, mais vitoriosa e mais consagrada, a geração de Josué. Por quê? O que existe nessa geração e o que existia no coração de Josué que fazia com que essa geração pudesse ser tão exitosa e tão vitoriosa? Quando nós lemos o primeiro capítulo de Josué, nós muitas vezes temos a dificuldade de entrar no texto, porque obviamente você já ouviu pregadores de muito maior quilate do que eu expondo esse mesmo texto aqui, e talvez você entre nesse sermão assim com aquele espírito de Josué 1 de novo, né? É igual quando o pregador anuncia que vai pregar no Salmo 23, fala: meus irmãos, vamos abrir no Salmo 23, e fala: o Salmo 23 de novo, né? Já estou me preparando para o sermão do domingo que vem, porque esse eu já ouvi. Mas deixe todo o conhecimento que você tem do texto de lado por um minuto, por favor. E hipoteticamente,
se coloque junto comigo dentro de uma tenda improvisada, no meio de um semiárido, numa planície enorme com muitas outras tendas. E logo de manhã, da sua tenda, você ouve o burburinho das vozes e você já sabe que tem alguma notícia diferente no ar. E então alguém vem e grita na entrada da sua tenda: ô Gabriel, sai para cá, que eu tenho uma coisa para te contar. Você fala: o que aconteceu? Qual é a novidade? Você não sabe. Não, Moisés acaba de morrer no alto do Tabor. Moisés? Mas Moisés estava aqui anteontem, rapaz, tomando café comigo aqui, forte, sólido, firme, vigoroso. Fala: não, o Senhor o recolheu. E agora, o que será que vai acontecer conosco? A morte de Moisés, que marca a transição do Pentateuco para os livros históricos, não é um fato trivial na história de Israel. Porque Israel nasce debaixo da liderança desse homem. Israel era uma nação escravizada no Egito, quando Deus lhe aparece e fala: eu vou usar você para tirar o povo de lá. E Moisés não foi apenas a figura do libertador, ele foi a figura do pastor ao longo do deserto. Por meio dele, Deus concede a lei ao povo. Ele é o legislador, ele é o juiz que julga as causas, ele é aquele que é o pastor espiritual daquela nação. Quando Moisés morre, um duro golpe é sentido na história dos fundamentos de Israel. E obviamente que no contexto dessa morte, essa é a primeira coisa que Deus fala com Josué. Fala assim: Josué, escute bem, meu servo Moisés está morto. É assim que inicia a conversa. Isso é uma péssima notícia. Mas a notícia que vem logo em seguida não é muito melhor, porque Deus diz assim: agora cabe a você liderar esse povo na tomada da terra. Lembre-se que, sob a liderança de Moisés, o povo de Israel havia conquistado duas nações do lado de cá do Jordão. Duas nações. Mas do lado de lá do Jordão, na Transjordânia, haviam 7 reinos, 7 povos, com cidades fortificadas, com cidades muradas. E quando Josué olha para além do Jordão, o que ele vê daria arrepios em mim e em você. Note que existe um estudo arqueológico de um dos maiores arqueólogos cristãos de todos os tempos, Joaquim Jeremias, dizendo o seguinte: em alguns pontos da muralha de Jericó, que era a primeira de várias cidades muradas em Canaã, nós tínhamos uma altura de uma muralha que ia de 8 a 13 metros de altura. Era uma parede dupla, uma muralha, um vão, uma outra muralha. E eu tive a experiência recentemente de visitar algumas cidades medievais na Itália, e em algumas delas a muralha é espesso bastante para você subir e você olhar lá de cima. Então, quando as pessoas se aproximavam para tentar tomar uma cidade murada, aqueles que estavam em posição de defendê-la, do alto, jogavam pedras de 20 a 30 quilos, jogavam flechas, jogavam óleo quente, jogavam elementos com fogo, jogava televisão velha de tubo, que estava guardada num canto, um sofá velho que foi encostado lá num lugar, uma cama, que é para o cunhado não dormir dentro de casa, jamais, não é para vir visitar, joga a cama do cunhado fora, joga na cabeça do israelita lá embaixo. Meus irmãos, não era nada fácil tomar uma cidade fortificada. Nós temos as barreiras geográficas, nós temos as cidades muradas. Dentro dessas cidades nós temos exércitos muito bem aparelhados que estão ali solidificados e treinados durante séculos. Nós temos uma nação que havia saído do Egito como escravos, ainda como crianças, uma vez que aqueles que saíram adultos haviam morrido nos 40 anos de peregrinação no deserto. Esses homens eram inexperientes na arte da guerra. Então, se você coloca tudo junto, você fala assim: como Josué vai abraçar uma missão dessa? São desafios demais, são impossibilidades demais, são coisas demais contra, são elementos demais concorrendo contra aquele projeto, aquele chamado.
Não pense que Josué ignorava essas coisas, ele não ignorava, porque existe um elemento que não está no texto. Josué era crente, mas Josué também era gente. Existe um elemento que não está no texto, mas que com certeza perpassou a mente de Josué. De todas aquelas pessoas que estavam ali, apenas 2 pessoas sabiam o que existia do lado de lá do rio. Quem? Josué e Calebe. Há 40 anos atrás, Josué e Calebe tinham atravessado o rio, tinham sondado a terra junto com os 12 espias e tinham retornado com um relatório. E aquela geração, a geração original de Josué, foi uma geração fracassada. Foi uma geração derrotada pela sua própria incredulidade. De todos aqueles homens que eram companheiros de Josué, só 2 entraram na terra prometida, ele mesmo e o seu amigo de longa data, Calebe. Mas não pense você que por um segundo não perpassou a mente de Josué o seguinte: no passado deu errado, será que agora vai dar certo? No passado nós somos derrotados pela nossa própria incredulidade, pela nossa própria infidelidade, será que agora vai dar certo? Então era um desafio, desafios do lado de dentro, desafios no coração de Josué, desafios na alma de Josué. A pergunta deixa de ser, e agora, José? E passa a ser, e agora, Josué? Como nós vamos lidar com os desafios que estão diante de nós? Que desafios estão na soleira do próximo passo aí para você em 2024? Talvez o desafio de curar e sarar o seu casamento. Talvez 2024 seja o ano em que seu casamento seja finalmente curado e restaurado. Ou será que nós chegaremos com o nosso casamento intacto no final de 2024? Será esse o ano no qual nós vamos superar as dificuldades que temos tido na criação dos nossos filhos, no diálogo dentro de casa, na compreensão e na unidade da família? Será o ano de 2024 o ano no qual nós vamos empreender, nós vamos abrir um negócio, ou nós vamos tomar as decisões corretas para que o nosso negócio que está cambaleante possa encontrar o seu rumo nesse mercado instável? Será que o desafio de impulsionar um novo negócio, um novo cenário, ou de se reposicionar no mercado de trabalho, de se reencontrar na vocação, na sociedade, no mercado de maneira geral? Esse ano, talvez você esteja diante do desafio de equilibrar o trabalho com a família, com o corpo, com o tempo, com o cansaço, com a saúde. Talvez uma luta pessoal, porque um divórcio aconteceu recentemente, ou você está passando por um luto, você perdeu alguém, está com a alma machucada e ferida, e 2024 pode ser um ano de retomar a vida e a existência, ou um ano de mais escuridão e solidão. Será 2024 o ano da sua vitória? Ou será um ano de mais agrura, de mais penúria, de mais dificuldade? Será o ano de 2024 um ano de luta contra o pecado e contra os vícios que têm nos assediado de forma tão tenaz e contumaz? Será que nesse ano nós vamos conseguir arrancar do tecido da nossa vida os pecados que estão ali infiltrados e domesticados? Ou nós vamos entrar 2025 de novo de braços dados com o pecado em nossa vida? Será 2024 o ano da vitória, o ano de mais uma derrota? Nós lutamos pessoalmente, mas nós lutamos comunitariamente também. Nós, como igreja, estamos chegando no momento de um vértice, de uma grande mudança cultural, aonde aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós vivemos, está sob ameaça e será cada vez mais ameaçado. Nós estamos sendo encurralados na arena pública das discussões, sejam elas ideológicas ou políticas, nós estamos sendo encurralados no campo da moral e da ética, e logo nós seremos persona non grata, tanto aqui quanto em outros lugares do mundo. E então a perseguição que hoje é implícita, que hoje é feita de maneira sutil e com um tom de deboche e de humor, será agressiva, será dura e atingirá a todos nós. É um ano de luta para nós, cristãos. Não apenas aqui, mas na janela 1040,
não apenas no mundo islâmico, mas em todas as partes do mundo aonde nós cristãos temos sido encurralados, caçados, perseguidos. Quantos desafios? Se você e eu, nós colocarmos esses desafios todos numa folha em branco, nós vamos preencher ambos os lados dessa folha. E talvez nós comecemos o ano como o José de Drummond, perguntando assim, e agora? E agora? E pode ser que você e eu, nós tenhamos um desejo muito sutil, mas crescente, de desistir. Seja sincero comigo, você não pensou um pouquinho sobre desistir em 2023? Talvez desistir do seu casamento, desistir dos seus filhos, deixar para lá. Desistir do seu trabalho, desistir da sua igreja, desistir da sua caminhada com Jesus. Porque muitas vezes algumas pessoas são corajosas o bastante para, como o filho pródigo, chutarem tudo e desistirem. Mas outras pessoas desistem permanecendo exatamente onde estão. Elas desistem caladinhas, quietinhas. Mas do lado de dentro alguma coisa foi perdida. Como não cair no desespero e no desânimo do José de Drummond? Como sermos o Josué da Bíblia? Nesse texto, nós vemos lado a lado duas verdades que parecem irreconciliáveis, mas que Josué as reconcilia utilizando as lentes da fé. Inclusive, esse é o tema da nossa reflexão de hoje, usando as lentes da fé. Olhe comigo nos versículos 2 e 3. Meu servo Moisés está morto. E então prepare-se para entrar, atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para... Como está aí na sua Bíblia? Eu estou para dar. Eu estou para dar. Depois ele diz assim, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei. Deus havia feito uma promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a terra onde vocês peregrinaram será dos netos e bisnetos de vocês. Deus fez uma promessa. Quem é que dá a terra, meus irmãos? Deus dá a terra. Ótimo, que uma notícia maravilhosa. Deus está dando uma terra para nós. Rapaz, se alguém chegar e der um trem para você assim, ó, uma chave, um documento de um lote no começo desse ano, você fala, rapaz, é maravilhoso isso daí. Alguém está me dando. De fato é um dom, é um presente, é uma dádiva. Mas o mesmo Deus que fala, eu vou dar, eu darei a terra a vocês, diz assim lá no versículo 5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá resistir a você, pressupõe o que, meus irmãos? Pressupõe luta. E no versículo 6 ele diz assim, você conduzirá esse povo para conquistar a terra. Aí você fala assim, Deus, eu não estou entendendo. O Senhor vai dar a terra ou nós vamos conquistar a terra? O Senhor vai dar ou nós vamos ter que lutar? Qual é a resposta certa, meus irmãos? As duas coisas. As duas coisas. Meus irmãos, as dificuldades, as lutas e enfrentamentos, elas estão no core da nossa fé, no centro, no coração. Se você olhar para a fé cristã, você verá no centro dessa fé, o enfrentamento, a luta, a dificuldade, a perseverança, o impossível, o milagre. Você vai ver no centro da nossa fé todos esses elementos. O enfrentamento, a luta e as dificuldades, elas não estão no caminho obstaculando a promessa. Eles são exatamente o meio pelo qual Deus cumpre suas promessas em nossas vidas. Então, em 2024, meus irmãos, nós precisamos usar as lentes da fé, porque as dificuldades, os obstáculos, as coisas que estão nos caminhos, elas não estão impedindo você de alcançar a promessa, elas são o caminho para a própria promessa. A promessa de Deus passa pela luta, passa pela dificuldade, passa pelo impossível. No caminho da jornada de fé, tem muralha, tem gigante, tem rei impiedoso, tem absolutamente tudo. Sabe por quê? Porque se não fosse assim, nós não dependeríamos de Deus, jamais.
se o caminho estivesse todo patrolado à nossa frente, se a jornada de fé fosse um caminhar na Disneylândia para abraçar o Mickey lá no final, se fosse um passeio, assim, um piquenique numa tarde de verão, nós facilmente nos esqueceríamos de Deus, porque esse é o nosso coração pecaminoso, egoísta e autocentrado. Diga você para mim, os dias mais fervorosos da nossa vida, não é o dia que Deus nos coloca diante de uma muralha? Os dias de oração mais compenetrada e coração consagrados não são os dias nos quais Deus coloca um gigante com uma espada desembainhada enorme diante de nós. Porque nesses dias nós ficamos conscientes de que dependemos de Deus, precisamos dEle e o buscamos de todo o nosso coração. Então, quando nós olhamos pelas lentes da fé, as dificuldades, os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, elas não estão ali para nos fazer desanimar, para nos desestimular. Não, elas estão colocadas ali para aquilatar a nossa fé. Elas estão ali para enrijecer a nossa musculatura espiritual. Elas estão ali para nos tornar mais sóbrios, mais consagrados, mais atentos. Então, nós precisamos entrar em 2024 com as lentes da fé, para ver as dificuldades como elas realmente são. Elas são desafios que estão ali não para impedir a promessa, mas são o próprio meio para o cumprimento das promessas de Deus em nós. Eu quero te perguntar, no final da nossa reflexão, com quem você está se parecendo nesse início de 2024? Com o José de Drummond, desanimado, cabisbaixo, pensando para onde ir, o que fazer, e agora, céus, azar, né? Em determinado momento o José de Drummond diz assim, se eu cantasse, se eu gritasse, se eu dançasse a valsa vienense, se eu morresse. O José de Drummond está tão desanimado que ele pensa que a morte pode ser uma boa solução para ele. Mas o Josué da Bíblia não é esse cara. No versículo 10 nós lemos assim: assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto. Meus amigos, daqui a 3 dias, levantem barracas, façam uma tula de comida, façam um pãozinho de queijo bem quentinho, preparem uma garrafa de café, porque daqui a 72 horas nós vamos atravessar o Jordão. Josué, acho que pode ser daqui a uma semana. Não, daqui a 72 horas. Não, Josué, vamos deixar para o mês que vem, fevereiro, depois do carnaval. Não, daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Josué não está hesitante. Josué não está confuso, ele está convicto e ele avança em direção a grandes obstáculos, porque ele está calçando as lentes da fé. Josué está vendo que do lado de lá tem muralhas, ele conhece-as melhor do que ninguém que está ali. Ele sabe dos obstáculos, ele sabe das dificuldades, mas nada há de parar esse homem que está calçando as lentes da fé. Daqui a 3 dias, nós vamos levantar acampamento, nós vamos margear o Jordão. E lembre-se de que exatamente, o texto de Josué é fantástico. Eu tenho ficado com ele em tempos devocionais, nos últimos 20 anos, por anos a fio. E uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: o chamado de Josué acontece no tempo da cheia do Jordão. O Jordão, assim como o Nilo, ele havia lugares nos quais ele inflava assim de água e ele inundava uma longa margem à sua volta. E quando Josué chega com o povo de Israel, na beira do Jordão, o Jordão está em cheia. E obviamente não era uma época auspiciosa para você atravessar crianças e mulheres na cheia do Jordão. E então Deus diz assim: consagre o povo, coloque os sacerdotes e a arca na frente. Eu vou honrar você para que todo esse povo saiba que assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Você verá grandes coisas. E o que Deus fez? Quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas do Jordão, as águas do Jordão,
que desciam em direção ao mar, elas fizeram um paredão na altura da cidade de Zaretã. E eles atravessaram o rio Jordão com os pés secos, assim como, sob a liderança de Moisés, eles haviam atravessado o mar a seco. Imagine se o Josué fica ali: Senhor, mas como é que a gente vai atravessar? É a época errada e o Senhor podia esperar a seca. Josué não argumenta, porque Deus não está ali para que Josué concorde com ele. Josué está ali para obedecer a uma ordem do Senhor. Obedecer. E ao longo de todo o livro, você verá pelo menos 13 vezes: e disse Deus a Josué. Esse refrão marca o livro. Todas as vezes que Deus fala, Josué obedece. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque quando nós calçamos as lentes da fé, nós descobrimos algumas coisas. A primeira delas é que nós precisamos entregar. Fale para mim, do fundo do seu coração, não tem muitas coisas que você tentou com a força do seu braço em 2023? Você usou seus recursos, sua sabedoria, você usou a sua experiência. E me diga, foi bom? Resolveu? Ou resolveu por completo? Deu certo? Na maioria das vezes, nós confiamos demais em nós mesmos e nós entregamos as coisas para Deus, mas nós não as entregamos completamente. Fala assim: Deus, toma aqui o meu casamento. Aí Deus segura na outra ponta e você fica segurando também. Porque você quer resolver os problemas do seu casamento, mas você quer resolver do seu jeito. Porque a sua oração é: Senhor, muda ele. Muda ele. Mas muda só ele. Me deixa quieto aqui no meu canto aqui. Ou muda ela, Senhor. Muda ela, contanto que o Senhor não buline comigo, muda ela. Muda o meu filho, Senhor. Muda o meu emprego, muda o meu chefe. Nós queremos entregar, mas nós queremos que Deus faça do meu jeito, no meu tempo, do meu método. Nós queremos permanecer no controle das coisas. Meu irmão, entregue, só entregue. Entregue mesmo. Porque se você não entregar, você não vai entender o segundo ponto da nossa aplicação final, que é: ouça. Tem uma coisa que eu oro todos os dias mesmo, meu devocional, todos os dias. Eu leio a palavra, depois quando eu vou para o meu momento de oração, eu oro: Senhor, onde eu estou? Onde eu estou? Na minha jornada com o Senhor até aqui, em tudo que eu vivi, aonde é que eu estou? E para onde eu devo ir? Me dá discernimento espiritual, Senhor, para a esquerda, para a direita, parado agora, caminhando. Senhor, eu quero ouvir, eu quero ser guiado, eu quero ser conduzido. Tenha coragem de ouvir o que Deus está falando ao seu coração nesse início de ano. Mas quando você ouvir, tenha coragem de obedecer. Tenha coragem de obedecer. Hoje pela manhã, eu compartilhei com a igreja aqui reunida que eu tive um período afastado da igreja entre os anos de 2020, 2002 e 2003. Minha irmã havia morrido, eu entrei numa crise pessoal, tive um período de depressão, fiquei afastado da igreja. E por volta mais ou menos de agosto, setembro de 2003, eu entrei timidamente na igreja, voltando assim meio que envergonhado, e eu fiz uma oração. E eu digo para você, nunca faça uma oração da boca para fora. Não faça, isso é uma coisa perigosa. Quando você falar com Deus, pense nas coisas que você está falando, porque existe um rei soberano do lado de lá, ouvindo. E eu fiz uma oração. Eu falei: Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Eu estava me preparando para fazer medicina veterinária. Quando a minha irmã morreu, eu não tive condições de prestar o vestibular. E obviamente eu já estava perto demais do vestibular para começar a estudar, então eu estava assim, um pouco sem rumo na vida. E eu fiz essa oração: Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. Então tive um papo com o meu pastor, ele me reintegrou ao ministério de louvor. E pouco tempo depois eu senti no meu coração, assim, eu realmente senti um ar de mudança, eu senti que Deus me levaria a um desafio. E pouco tempo depois o meu pastor me desafiou a ir para Jocum. E eu fui para Jocum em 2004. Em Curitiba, fiquei 6 meses nesse treinamento missionário. Voltei para Itamonte e o meu plano inicial era retomar o projeto da medicina veterinária.
Mas aí de novo, eu falei, Senhor, onde estou? Qual é o meu momento? Onde eu estou? Qual é o meu lugar? Senhor, qual é a sua vontade daqui para frente? O que o Senhor tem para mim? Um mês depois, meu pastor chegou assim com um envelope pardo na mão. Era final de setembro, com um envelope pardo na mão. Eu falei, o que é isso daqui, reverendo? Ele falou assim, isso daqui é o vestibular do seminário para o ano que vem, porque você tem um chamado pastoral e você vai para o seminário. Eu falei, reverendo, mas estou vendo aqui que tem uns 10 dias para a prova. Ele falou assim, então estuda. Tem 10 dias para a prova, então estuda. Eu estudei, eu fiz a prova, passei na prova. Não sei como, foi um milagre. Em janeiro de 2005, eu estava a caminho de Campinas para iniciar a minha formação teológica. Comecei a trabalhar numa igreja maravilhosa, na primeira igreja presbiteriana de Itajubá, onde eu conheci pessoas maravilhosas que estão aqui entre nós hoje. Se você começar o ano com uma oração dizendo, Senhor, aonde eu estou? Qual é o próximo passo? Como fazer a sua vontade? Eu te garanto que o ano de 2025, de 2024, pode ser o ano mais transformador da sua vida. Mas ore isso de todo o coração. Não fale isso da boca para fora. Fale, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me colocou exatamente aqui. Como eu posso te servir agora? O capítulo 12 de Josué diz que no final da sua vida, Josué havia derrotado 32 reis. 32 reis. Josué colecionava coroas numa parede da sua casa. 32 reis. E quando ele reúne o povo, na sua despedida, antes da sua morte, ele diz assim, nós estamos aqui em assembleia, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não estou confundido, eu sei a que eu sirvo. E ele esculpe uma frase maravilhosa. Qual é, meus irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidam a quem querem servir. Josué foi vitorioso. Ele calçou as lentes da fé e ele foi vitorioso. Mas eu conheço alguém que foi mais vitorioso ainda do que Josué. Porque quando Paulo escreve a respeito de Jesus, ele diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Fez deles um espetáculo público é uma menção a um hábito que os reis tinham na antiguidade, de que quando um rei vencia o outro, ele levava aquele rei desnudo, descalço e com as mãos atadas numa procissão, puxado ao longo do centro da cidade. É justamente essa metáfora que Paulo empunha para dizer que Jesus venceu tudo e todos na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado. Jesus é o maior vencedor. E graças a Deus, porque por meio de Jesus, nós fomos feitos o que, meus irmãos? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores é uma expressão tão engraçada, não é, meus irmãos? Porque você tem um terceiro lugar, você tem um segundo lugar, você tem um primeiro lugar, mas mais do que vencedor é acima do pódio. Mais do que vencedor é mais do que campeão. É acima de qualquer medida de vitória que se possa imaginar. Nós fomos feitos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então nós temos condições de entrar esse 2024 olhando para as mesmas dificuldades, olhando para os mesmos obstáculos, olhando para as mesmas muralhas, mas dessa vez com as lentes da fé. Com as lentes da fé. E é isso que eu quero te desafiar a fazer comigo agora, enquanto nós oramos juntos.
Jesus querido, nós estamos aqui mais uma vez reunidos como teu povo, sob a autoridade da tua palavra. E pedimos a ti, Jesus, tira de nós os óculos do José desanimado e desalentado, desesperançado, e nos dá os óculos, as lentes da fé, para que nós possamos olhar para os gigantes e para as muralhas que certamente estão diante de nós, que certamente estão ali na próxima esquina, esperando o enfrentamento, o combate, a luta, mas nos dá, Senhor, um espírito tenaz, nos dá, Senhor, um coração perseverante, nos dá, Senhor Jesus, um brio, uma coragem, um ânimo, uma convicção de que o Senhor está conosco, e de que o Senhor nos chama, e o Senhor tem uma promessa para nós, e nós não estamos confundidos, porque o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus e cordeiros com Cristo. Então, Senhor, mais uma vez, confirma em nosso coração, de que basta cada dia o seu mal, mas que para as lutas de amanhã o Senhor já tem recursos preparados para nós, em nome de Jesus. De que na hora certa nós receberemos sabedoria, de que no momento certo nós receberemos entendimento, de que na hora correta o Senhor enviará recursos, amigos, parceiros, solução, milagre. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que vence as nossas batalhas. Nós não lutamos sozinhos, Senhor. Nós lutamos com as armas do Espírito. Nós não estamos desacompanhados nos nossos enfrentamentos e querelas, nós estamos assistidos pelo seu braço vitorioso. Sobretudo, Jesus, eu peço para muitos irmãos que estão orando comigo aqui nessa noite, eu peço o dom que Josué recebeu e toda aquela geração. O Senhor lhe disse: seja forte, seja corajoso. A tua palavra nos diz que o Senhor nos deu espírito de moderação, espírito de coragem. Então derrama sobre nós hoje coragem para enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar no novo ano que nasce. Para que nós possamos enfrentar dramas que estão na nossa história há tanto tempo, Senhor. Coisas mal resolvidas dentro do nosso coração. Coragem, Senhor Jesus, para lidar com os problemas que estão acontecendo no nosso casamento. São reais e estão ali há muito tempo. Coragem, Senhor Jesus, para confrontar o pecado na nossa vida, ou na nossa família, ou na nossa comunidade. Coragem, Senhor. Coragem para obedecer. Coragem para fazer aquilo que é certo. Senhor, tira de nós todo espírito de covardia. Tira de nós, Senhor, todo espírito de desânimo. Tira de nós toda apatia, toda indiferença. E derrama sobre nós ânimo, coragem, força e visão. Nós oramos, Jesus, pedindo que esse ano seja um ano de grandes enfrentamentos, de grandes lutas e de grandes vitórias, porque o Senhor escolheu fazer assim. O Senhor escolheu vencer. O Senhor escolheu vencer por meio da nossa luta, e nós glorificamos o seu nome por isso também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.